Olá pessoal, meu nome é Bernardo Lhoa, tenho 34 anos e sou supervisor da área de estruturação de dados e auditoria aqui do escritório Marcelo Tostes. Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a importância da comemoração do mês do orgulho LGBTQIA+, agora nesse mês de junho, mais especificamente dia 28. Essa é uma data que começou a ser comemorada e lembrada depois de alguns acontecimentos em Nova York, em 1969, após uma rebelião de alguns homossexuais, em razão de invasões policiais a alguns bares que eram frequentados em uma região de Nova York. Após essas rebeliões, a data ficou lembrada na história como um marco na busca pelos direitos civis dos homossexuais. A data serve como um reforço para lembrar a todos que devem se sentir orgulhosos de sua orientação sexual. Todos merecem respeito, independente de sua orientação. Ninguém deve sentir vergonha pela sua orientação sexual. Eu entendo que o direito exerce uma função fundamental na conscientização sobre a homofobia, no combate à homofobia e principalmente na promoção dos direitos individuais. Nós, operadores do direito e conhecedores da lei, sabemos a importância dessa data e da importância que temos para espalhar a ideia de que todo e qualquer ser humano, independente de cor, raça, gênero e orientação sexual, merece respeito à sua vida e à sua individualidade. Eu entendo que o papel do escritório Marcelo Tostes Advogados é fundamental na promoção de uma cultura inclusiva que tenha bastante respeito pelas pessoas, independente da raça, gênero, cor e principalmente orientação sexual. É muito importante que seja promovido um ambiente acolhedor dentro do escritório, promovendo respeito à diversidade e à inclusão. O Marcelo Tostes exerce grande influência na comunidade jurídica e a partir do momento que toda a comunidade jurídica toma conhecimento das práticas exercidas dentro do escritório, isso nada mais é do que uma promoção do respeito à diversidade, ao combate à homofobia e da promoção de uma cultura menos homofóbica. Eu acho que um dos grandes desafios da advocacia quanto aos seus próprios preconceitos e limitações está justamente por ser uma profissão culturalmente tradicionalíssima, né? Há ainda muito preconceito em nossa área, mas eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido avançar um pouco nessa questão. Por isso é muito importante que a gente fale abertamente sobre o assunto, que a gente promova a inclusão, a diversidade dentro dos escritórios, dentro dos ambientes de trabalho, departamentos jurídicos, departamentos públicos, fóruns, secretarias, que a gente fale abertamente sobre isso e promova sempre um debate sobre essa inclusão. É cada vez mais importante que a gente tenha essa pauta dentro dos escritórios para que a gente consiga avançar nesse combate à homofobia, que seja uma data lembrada no combate ao preconceito e que cada vez mais a gente tenha pessoas de todos os gêneros incluídas nos postos de trabalho da advocacia. Olá, meu nome é Janaína Aparecida de Lima Marques Siqueira, eu tenho 35 anos e sou auxiliar administrativa na Marcelo Tostes há 5 anos e vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a causa LGBTQI dentro do escritório. Hoje eu vim abordar de uma forma rápida, minha experiência como uma pessoa LGBT dentro do escritório e para falar um pouquinho da importância tanto para mim quanto para todos de ter uma pessoa como eu integrada em uma empresa como essa. Nos dias atuais, mesmo com toda a modernidade de informação, divulgação, ainda sofremos com preconceito como se vê todos os dias. E ainda temos que lutar para que simples direitos sejam defendidos, tais como legais, como toda pessoa que é independente da sua orientação sexual pode ter, como casar, ter conta conjunta, ter seus interesses legais defendidos de uma forma normal, como qualquer outro, de poder ir e vir para qualquer lugar sem ter medo ou até mesmo sem ser discriminado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa cada vez mais e mais órgãos que estejam ao nosso lado, nessa causa que é difícil, mas não é uma causa impossível. E um desses
órgãos seriam os setores jurídicos, pois eles que irão defender legalmente essa causa legal pela qual lutamos. Eu falo isso porque em alguns países existe criação de normas contra a discriminação com base na orientação sexual. Há nações com legislações, tipo na área da saúde, educação, ambiente de trabalho e outros, mas hoje no Brasil a gente sabe que a realidade não é essa, né? E a outra é que precisamos muito lutar para que a gente tenha esses direitos garantidos e principalmente defendidos, pois não adianta se criar legislações, né, e não ter quem nos defenda nisso e faça garantir e valer esses direitos. Eu mesma sou casada civil e legalmente, luto para que esses meus direitos como uma cidadã sejam preservados, pois hoje em dia dificilmente uma pessoa LGBT é reconhecida e tratada normalmente em qualquer âmbito e principalmente dentro das empresas, né? Eu falo isso porque algumas delas têm vergonha de falar que tem um funcionário que é LGBTQI+, pois eu não sei se é um medo deles de queimar a imagem ou de sujar, porque eles relacionam isso como algo de errado, infelizmente. Porque eu não posso reclamar do escritório que eu trabalho, né? A Marcelo Tostes. Porque eu me sinto em casa, tenho minhas funções, trabalho sem diferencial, eu posso ser o que eu sou, eu não tenho medo de represália, sabe? Eu posso me expressar da forma que eu sou, independente da minha orientação sexual. Eu sempre fui muito bem tratada de maneira cordial e respeitosa por todos dentro do escritório e principalmente pelo próprio dono da empresa, o Sr. Marcelo Tostes, né? Nunca houve desrespeito por parte alguma de todos do escritório e eu acho que deveria ser assim em todas as empresas, independente de qual cargo a pessoa tenha dentro dela. Outra coisa é que nós, LGBTQI+, nós somos seres humanos, né? Acho que as pessoas esquecem disso. Como todos, a gente também tem capacidade de exercer funções que muitos acham que a gente não consegue exercer. É aí que eu acho que as empresas pecam um pouquinho e deveriam mudar essa forma de pensar e apostar mais na capacidade do ser humano e não só na sua orientação sexual. Pois não é isso que vai mostrar se ele é mais ou ele é menos capacitado para a função. E a área do direito mesmo é uma área que eu acho que é muito fechada para funcionários assim. Pois eu mesma já tentei trabalhar em alguns escritórios jurídicos e aí quando você chega para a entrevista e eles veem que você é homossexual, eles acabam não te dando a vaga. É triste, né? Pois é uma área que visa, infelizmente, muito a imagem. Eu tenho que agradecer, né? Pois eu tive a chance de mostrar minha capacidade profissional e pessoal dentro da Marcelo Tostes. Pois me deram essa oportunidade, né? E é aí que o escritório se diferencia dos outros. Não é à toa que eu tô lá 5 anos fazendo o meu melhor, né? E eu acho que os empregadores deveriam fazer o mesmo em todas as empresas. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, né, para todo mundo que mesmo que você que não faça parte da sigla LGBT, lute ao lado daqueles que sofrem diariamente, não apenas por serem quem são. Que nesse Dia Internacional do Orgulho LGBT, dia 28 de junho, todos têm a oportunidade de saber mais sobre a causa, entender melhor as necessidades desse público e, sobretudo, aprenda mais sobre a realidade das pessoas. Eu tenho muito orgulho de ser exatamente do jeito que eu sou. Além disso, sonho com um dia em que ser gay não seja de fato um diferenciador, intimidador ou ainda pior que justifique qualquer fato de violência e preconceito. Então vamos lutar por esse respeito, igualdade, amor e irmandade, porque é isso que precisamos, sermos irmãos. Deixo aqui meu abraço a todos e agradeço a oportunidade. Olá, meu nome é Matheus Pedroso, eu tenho 25 anos, trabalho como assistente jurídico aqui no MTA, eu integro a comunidade LGBTQIA+, eu sou gay e tenho muito orgulho de poder andar com as minhas cores sem esconder e não ter medo de ser eu mesmo. O Dia do Orgulho, propriamente dito, é um dia muito importante para toda a comunidade, mas também para a sociedade. Porque não é só uma questão da gente ter direito ou não, mas sim da gente fazer reconhecer esse direito. É importante porque muitas pessoas já lutaram por esses direitos que são fundamentais, de poder se relacionar, de poder sair de mãos dadas. Alguns direitos que até não estão propriamente escritos em algum lugar, mas que, enfim, deveriam ser fundamentais. Mesmo assim, a nossa luta é importante e dar voz a essa luta é mais importante ainda. O dia é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa sociedade andar como uma sociedade diversificada, uma sociedade igualitária, mas também para a gente ter direitos básicos que todo cidadão deveria ter. O Dia do Orgulho é mais do que uma data comemorativa propriamente dita.
É uma data pra gente lembrar de todas as lutas que já foram vividas, por todas as brigas homofóbicas que já ocorreram, por tantas notícias que a gente ouve de população LGBT sendo, enfim, assassinada e humilhada, quando na verdade somos pessoas como qualquer outra. Quando a gente fala sobre direito, qual é o papel fundamental do direito, a gente sempre tem que lembrar que desde os primórdios do direito sempre teve um papel educacional e instrutivo muito importante. Então a gente precisa destacar esse papel. A gente tem muito enraizado na sociedade a frase "o seu direito termina onde o meu começa". E eu acho que principalmente para diversidade, para igualdade, para zero preconceito e uma política antirracial, a gente precisa destacar sempre que todo mundo é igual. E aí a gente já não tem mais a questão só do "o seu direito acaba onde o meu termina", mas sim "o meu amor não vai terminar quando o seu começar". A advocacia é muito importante nessa luta pelos direitos. Primeiro porque todos os advogados defendem os direitos fundamentais de todas as pessoas. Nós traduzimos o direito das pessoas, tanto para as próprias pessoas terem noção do seu direito, quanto também para o juiz, para mostrar, por exemplo, para todo o universo jurídico, executivo, legislativo, para todo mundo, a gente mostra que aquela pessoa tem direito pelos fatos que a gente fundamenta. A advocacia, originalmente, ela é extremamente engessada e baseada no tradicionalismo, desde do jeito de se vestir, o jeito de se falar, o jeito de se portar, ela é pautada em tradição. Então, eu acredito que um desafio muito grande da advocacia é a gente conseguir deixar esses tradicionalismos de lado, tirar o preconceito que está enraizado na nossa sociedade, que a gente sabe disso, e ao mesmo tempo a gente manter a mesma qualidade de prestação de serviços. Porque, verdade seja dita, não tem que importar quem o seu advogado se relaciona, tem que importar que ele te preste o melhor serviço jurídico possível. Então a gente não tem que se importar se é gay, se é bissexual, se é travesti, se é mulher, se é homem. Não tem nenhum motivo real de ser diferente pelo sexo, pela orientação, pela cor, pela raça, pela crença religiosa. A gente está aqui discutindo direitos e como que a sociedade tem que compreender e aceitar os LGBTs. Não que precisem concordar, mas a nossa pauta principal sempre foi e sempre vai ser o respeito. O papel do MTA ele é bem incisivo, porque como escritório de advocacia, ele dá exemplo para a sociedade. Existem muitas situações que o escritório mesmo, internamente, já discutiu com a gente, já trouxe em temas importantes, como o não preconceito e a política de zero preconceito, zero tolerância ao preconceito dentro do escritório, que foi até uma situação muito legal, muito bacana, em que um dos meus chefes, os dois meus chefes na verdade, viraram e falaram: aqui dentro do escritório eu não aceito nenhum tipo de brincadeira homofóbica, gordofóbica, racista, qualquer identidade de gênero, qualquer coisa que tente diminuir o outro, não interessa por qual meio. Aqui somos todos iguais e isso tem que ser muito destacado. O papel do escritório é trazer essa conversa para a sociedade e poder mostrar que existem sim pessoas LGBTs que atuam na nossa sociedade junto com o direito, junto com o universo jurídico, e mais do que isso também mostrar não só para o público externo, mas também para o público interno, para outros escritórios, para o próprio fórum, que é importante a gente ter esse debate, porque infelizmente muitas pessoas morrem simplesmente por amar outra pessoa do mesmo sexo, e é algo que não deveria ser celebrado, mas sim lamentado. O Dia do Orgulho é exatamente isso, é um dia de memória, é um dia importante, e o papel do escritório é exatamente esse, de lembrar e dar voz a essas pessoas que precisam ser lembradas.